Alguma vez parou para pensar em como tudo realmente começou? E eu não falo do Big Bang, não. Falo dos primeiros seres humanos. Hoje, a gente vai mergulhar numa história de origem fascinante. A história de Andam e Fonta. Um casal cuja jornada, acredite, deu o pontapé inicial para toda a humanidade. Para entender essa saga, a gente vai seguir os passos deles. Vamos ver como eles surgiram, por que precisaram fugir para o norte, como uma única descoberta mudou absolutamente tudo, como eles formaram uma primeira família e, claro, o legado que eles deixaram para todos nós. Então vamos imaginar a cena. O momento exato em que o nosso planeta foi, digamos, registrado como um mundo habitado. Foi bem ali que a consciência humana despertou. E não em uma multidão, mas em duas pessoas únicas, um homem e uma mulher, muito antes de se tornarem, bem, os pais de todos nós. Mais pra frente, eles ganharam os nomes de Andon e Fonta. E esses nomes não eram só nomes. Eles capturavam a essência de quem eles eram, sabe? Foram os primeiríssimos a sentir aquele desejo, aquela fome humana por algo mais, por ir além, uma busca pela perfeição. Mas entre eles, na intimidade, eles tinham seus próprios apelidos, Sontaan e Sontaen. Isso significava amado pela mãe e amada pelo pai. Esses nomes mostram a conexão profunda, o carinho que eles já tinham um pelo outro desde o comecinho. E essa conexão era o que os tornava diferentes. Eles eram um verdadeiro salto evolutivo. Enquanto a tribo deles ainda operava numa inteligência mais instintiva, mais bruta, Andam e Fonta tinham mentes superiores. O Andam, por exemplo, criou uma arma super avançada para a época, uma clava com ponta de pedra. Eles sentiam, de alguma forma, que eram mais do que simples animais. Eram algo completamente novo. E esse sentimento de serem diferentes levou a uma decisão que mudou o curso da história: deixar a tribo para trás. E olha, não foi uma escolha fácil. Foi um salto no escuro, perigosíssimo, mas que marcou o verdadeiro começo da jornada humana. A grande questão era como. Como fazer isso? Eles não tinham só os perigos da natureza para enfrentar, mas também o ciúme, a hostilidade dos seus próprios parentes. Era uma fuga que parecia quase impossível. E é aqui que a gente vê a inteligência deles brilhando. Eles não fugiram num impulso, não. Eles bolaram um plano, prepararam um esconderijo secreto, esperaram a noite cair e a lua cheia aparecer para iluminar o caminho. Isso mostra um nível de pensamento estratégico que simplesmente não existia antes. A jornada para o norte levou eles para um clima mais frio, o que trouxe um novo desafio de sobrevivência. E foi justamente aí, no meio da dificuldade, que aconteceu uma das maiores inovações de toda a história. Mas a descoberta não foi assim de uma hora para outra. O Angidon sacou que as faíscas do sílex tinham potencial, mas eles passaram 2 meses tentando sem sucesso. A persistência deles é incrível. Aí veio o estalo da Fonta. Ela sugeriu usar um ninho de pássaro seco como isca. A faísca pegou e pronto. A primeira chama controlada pela humanidade tinha acabado de nascer. O documento descreve esse momento como um dos mais felizes da vida deles. Dá para imaginar a sensação? Eles perceberam que tinham domado o clima. O fogo não era só calor e segurança, era liberdade. Era a independência definitiva dos seus parentes animais que ficaram lá no sul. Com a segurança do fogo, eles finalmente puderam parar de fugir e começar a construir alguma coisa. E o que eles construíram não foi só um lar, foram os alicerces da primeira sociedade humana. Eles foram pioneiros em tantas coisas. O primeiro filho, Soltad, foi o primeiro bebê a ser enrolado em peles para se proteger, um instinto de cuidado que estava nascendo com a nova mente humana. Eles tiveram 19 filhos no total e formaram uma sociedade super unida, vivendo e caçando juntos num complexo de grutas. Só que, tragicamente, a vida deles foi interrompida aos 42 anos por um terremoto. Mas o legado deles foi instantâneo. O filho, Sontat, mesmo ferido, assumiu a liderança na hora, garantindo que o clã sobreviveria. E a sociedade que eles fundaram foi impressionantemente estável. Por 20 gerações, o clã ficou unido. Isso é um feito, entanto, para qualquer sociedade, ainda mais para uma que estava só começando. Mas, como a gente sabe, nada dura para sempre. O clã cresceu demais e acabou se espalhando. O que veio a seguir foi uma saga de milhares de anos. Uma história de luta, de esquecimento e, no final, de um renascimento surpreendente. Os Andonitas eram um povo resiliente. Tinham olhos negros, pele bronzeada e eram mestres em fazer ferramentas de pedra, além de caçadores destemidos.
Eles também desenvolveram uma linguagem complexa e uma lealdade feroz aos seus clãs. A questão é que essa dispersão teve um preço. As brigas internas, o isolamento, tudo isso levou a um longo período de declínio cultural e espiritual. Parecia até que todo o progresso de Andon e Fonta poderia se perder para sempre. Mas aí, quase 10 mil anos depois, uma figura transformadora apareceu: o Nagar. Nascido há quase 1 milhão de anos, ele se tornaria a peça-chave para a renovação do seu povo. A liderança dele foi, acima de tudo, espiritual. Essa oração que ele ensinou ao povo revela muita coisa. Ela fala das lutas do dia a dia, comida, o frio, os predadores, mas também de uma crença em uma vida após a morte, o tal grande além. As contribuições de Onaga foram gigantescas. Ele uniu os clãs em paz, introduziu a adoração de uma única deidade, o alento da vida, e enviou os primeiros missionários do mundo. Ele também trouxe de volta o costume de cozinhar a comida regularmente, algo que tinha se perdido. Ah, e Andon e Fonta. A história deles não acabou naquele terremoto. Segundo o relato, eles ganharam a vida eterna. E de lá, eles observaram toda a longa jornada da humanidade, com suas falhas e seus triunfos. E numa bela virada do destino, eles receberam uma tarefa especial: dar as boas-vindas às almas do nosso mundo quando chegam na vida após a morte. No fim das contas, a história de Andon e Fonta é muito mais do que só um relato dos primórdios da humanidade, né? Ela nos joga direto numa questão maior, uma que ecoa em todas as culturas. O que essa e outras histórias de origem nos contam sobre essa nossa necessidade profunda de entender de onde viemos e qual é o nosso propósito? Fica aí uma boa reflexão.